Olá pessoal, meu nome é Heloísa Pereira e estamos de volta aqui no Meteorologia para a Agricultura com mais um vídeo de análise e previsão. Começando a semana juntinho de vocês, trazendo os principais alertas e destaques da meteorologia. Eu espero que vocês tenham tido um excelente feriado, né? Apesar de todas as circunstâncias. Queria aproveitar esse vídeo para agradecer muito de novo aos nossos profissionais do agro, aos nossos profissionais da saúde e de todos os serviços essenciais que começam essa semana de novo lutando por todos nós brasileiros, indo à luta, garantindo segurança alimentar, garantindo também a saúde da população brasileira. E é isso aí, a gente traz os principais destaques para que o produtor, a produtora rural possa trabalhar em paz no campo. Tem muito destaque hoje, então a gente vai começar o nosso vídeo. Vamos lá! O feriado de Páscoa foi marcado por uma massa de ar mais seco predominando em todo o centro-sul do país, garantindo tempo firme mais uma vez nas principais áreas produtoras, inclusive de milho safrinha, do Paraná e também do Rio Grande do Sul. Agora, na metade norte do país, pela quantidade de nuvens carregadas que a gente observa em uma imagem de satélite ao longo do final de semana, tivemos muitas instabilidades atuando, especialmente entre parte da região norte, o estado baiano. A gente comentou, né, na semana passada, no vídeo passado, que uma frente fria ia chegar à costa sul da Bahia e organizar muita instabilidade. Foi justamente o que aconteceu. Um corredor de umidade se estabeleceu aqui desde a região norte até o litoral da Bahia. Então a gente viu um fim de semana de muita chuva. E olha só, grande parte dessas áreas do interior da Bahia, centro-norte do país, registraram chuva acima de 50 milímetros, como é o caso da região de Lençóis, no centro-sul baiano, também de Rio Sono, no estado do Tocantins. Além disso, olha só, cidades mais ao norte aqui do Pará, Paragominas, registrou mais de 90 milímetros de chuva. Então foi nessa região que a chuva foi pesada no final de semana. A gente viu muita instabilidade, por um lado beneficiando a umidade do solo e por outro, né, atrapalhando um pouquinho a situação do produtor que está em plena colheita da soja e de outros grãos também. Já no centro-sul, como a gente comentou, né, os pluviômetros aí marcaram praticamente zero, apenas na faixa leste ali do Rio Grande do Sul teve uma pancada de chuva isolada e outra, mas nada significativo em termos de volume para o interior do estado. Agora, olha só essa mudança que está prevista para o decorrer dos próximos dias, aí, principalmente na região sul do Brasil. O cenário vai mudar por conta do avanço de uma nova frente fria. Na imagem de satélite, a gente já consegue ver o sistema frontal avançando aqui pela altura do Uruguai. Até o final desta segunda-feira, o sistema pode aí provocar bastante chuva nas áreas da fronteira entre Rio Grande do Sul e o país Uruguai. E essa frente fria tende a avançar pelo centro-sul do país, vai ter o suporte da umidade que vai vir da Amazônia. Depois a gente vê que vai ter uma conexão dos sistemas mais para o meio da semana e vamos ter também o apoio de uma baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai. Tudo isso combinado, a chegada da frente e outras áreas de instabilidade vai trazer um cenário de retorno de chuvas ao centro-sul do país e depois, consequentemente, depois que a frente fria subir mais, a temperatura tende a cair bastante. Claro, não é frio intenso para preocupar com geada nas áreas produtoras, mas é frio forte, aí é frio que ganha intensidade em algumas áreas do centro-sul, principalmente aí nas serras gaúcha e catarinense, vai chamar atenção ao longo da semana. E esse frio chega também a São Paulo, viu? Os produtores aí de cana-de-açúcar do centro-oeste paulista, do oeste de São Paulo, vão sentir essa queda também nas temperaturas. Isso também se estende para o estado de Mato Grosso do Sul. O pessoal lá da região de Dourados, Vicentina, vai ter queda também nas temperaturas aí ao longo dessa próxima semana. Aliás, dessa semana, né? Bom, em termos de volume de chuva, a gente vai olhar aqui para o mapa do Cosmo para comentar os principais destaques com relação a risco de pancadas de chuva forte e que tragam altos acumulados, tá bom? Então, mais de 50 milímetros acumulados estão previstos ainda para alguns pontos bem isolados no estado baiano, sul do Maranhão, e olha só como a zona de convergência intertropical também vai estar bem ativa nesse início de semana. Tem previsão de chuva forte para o norte do Maranhão e também para o norte do Pará. Mas olha como esse mapa vai ficando cada vez mais vermelhinho conforme a gente avança, né, ao longo da semana.
Esse mapinha é válido aí para terça-feira. A gente já vai observar chuvas bem intensas voltando a ganhar força no centro-norte do país. Destaque para o risco de temporais na região aqui do Mato Piba, né? Oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí e também o Tocantins. E além disso, olha só, o norte do Maranhão, sul do Pará com risco de fortes temporais. E é nesse momento que a gente começa a ver as coisas se conectarem entre o que está acontecendo na região norte e o sul. Olha só como o canal de umidade que está concentrado sobre a região norte do Brasil começa a ir de encontro àquela baixa pressão que está no Paraguai e a frente fria que vai subir, que a gente comentou. Essa frente fria, ela tem potencial para começar a subir já a partir, olha só, da próxima terça-feira. Os mapas de previsão mostram a formação dela já na segunda-feira. No final da segunda-feira já tem previsão de chuva em áreas da região sul. E na terça-feira, se a gente acompanhar o deslocamento desse sistema, olha só, a gente vê que ele continua sob a costa da região sul, conectado à umidade da Amazônia, pode até dar origem ao que a gente conhece na meteorologia como um ciclone extratropical, né, que está se formando nos extratrópicos. No entanto, olha só, ele fica aqui na costa da região sul, vai provocar, dentre os destaques aí para a região sul do país, vai provocar ventania, vai provocar muitas descargas elétricas, então tem potencial para favorecer temporais. Agora, na metade norte do Brasil não é diferente, né? A gente vê que enquanto as coisas estão voltando a funcionar no centro-sul, a gente ainda tem a umidade e o calor da Amazônia garantindo chuva no centro-norte e parte da região norte do Brasil. Em termos de volume acumulado, hoje eu faço questão de mostrar para vocês que quanto mais próximo, né, ao fenômeno ocorrer, o GFS e o ICMWF vão ficando um pouco mais concordantes, né? Então, olha só, enquanto que esse MWF dá um volume de chuva ali em torno de 26 milímetros para divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina nos próximos 10 dias, o GFS joga essa chuva um pouco mais lá embaixo, distribui mais chuva para a faixa leste ali do Rio Grande do Sul. E para o norte do Paraná, por exemplo, né, vamos ver a visão de ambos os modelos. O ECMWF hoje projetando lá para a região do Adriano, também Maringá, Paranavaí, região de Londrina, cerca de, né, potencial para mais de 30 milímetros de água, cerca de 40 milímetros acumulados. O GFS andando nessa mesma linha aí de um acumulado até elevado, dando pelo menos seus 20 milímetros de chuva para o decorrer dos próximos 10 dias. E a gente, né, claro, não pode deixar de mostrar o grande destaque em termos de volume, porque apesar da chuva retornar ao centro-sul, o destaque para maiores volumes de chuva continua sendo da metade norte do Brasil. Então a gente vai diretamente para o Piauí, onde ainda na região de Buriti Bravo, também Teresina, região de Lagoa do Mato, tem previsão de mais de 180 milímetros de água ao longo dos próximos 10 dias. A gente vê que grande parte dessa chuva, metade dela pelo menos já cai ao longo dos próximos 5 dias e não deve cessar ao longo da próxima semana. Então, um cenário ainda bastante instável para grande parte da metade norte do Brasil. Olha só, a região centro-oeste vai ter retorno de chuva entre Mato Grosso do Sul e Goiás, mas o volume que está previsto, pelo menos para o norte do estado de Mato Grosso do Sul, né, é bem menor do que está previsto para o norte do estado de Mato Grosso, por exemplo. Então, desde a região de Sinop até Peixoto de Azevedo, Castelo dos Sonhos, Novo Progresso, tem previsão de mais de 80 milímetros de chuva já nos próximos 5 dias, enquanto a chuva sobre o Mato Grosso do Sul, também o estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro, aqui importantes áreas produtoras também, tem uma previsão de chuva com menor acumulado. Claro que a gente precisa lembrar que conforme as instabilidades avançarem, uma nebulosidade e outra mais intensa se desprende, a gente tem uma pancada de chuva mais forte em um ponto, menos em outro, chuva mal distribuída, portanto, né? Então vamos ficar de olho nessa chuva. De qualquer maneira, chega aí para beneficiar a umidade do solo nas áreas produtoras de cana, chega para atrapalhar um pouquinho a vida do produtor que já está pensando, né, nas atividades de campo, a manutenção das atividades, mas de qualquer maneira, essa umidade é bem-vinda, né? A gente sabe que o produtor de todo o centro-sul, especialmente da região sul do Brasil, tem sofrido com a falta de chuvas mais regulares. E vamos então responder algumas perguntas lá do YouTube. Olha só, a gente vai responder uma pergunta que vem da região de Sossego. Quem nos mandou essa pergunta foi o Adeilson Lima. Oi, Heloísa, gostaria de saber quando volta a chover no município de Sossego, Paraíba. Estamos há 20 dias sem chuva e as lavouras de milho e feijão já estão sofrendo com estiagem.
Olha, seu Deilson, a gente tem uma expectativa de que a chuva retorne aí para a região de Sossego nos próximos 5 dias, mas ainda sem previsão daqueles acumulados muito expressivos. Esses acumulados estão previstos para a costa, né? A gente vê a região de João Pessoa, todo o litoral aqui com mais de 100 milímetros previstos, enquanto a região de Sossego não tem previsão de muita chuva. Agora, vamos avançar um pouquinho mais, porque o cenário melhora um pouquinho no final de semana. A gente vai ver algumas áreas de instabilidade se formando aqui associadas à zona de convergência. Também algumas instabilidades no alto da atmosfera vão favorecer a chuva retornar aí para a região de Sossego. E aí tem previsão de pelo menos 50 milímetros de água. Eu espero que essa previsão se confirme, que os modelos estejam, mais calibrados aí para acertar a previsão para sua região e que, logicamente, milho e feijão sejam beneficiados, E a próxima pergunta da região de Bonitos de Minas. Quem nos mandou essa pergunta, olha só, foi a Maria do Carmo. Boa tarde, gostaria de saber como fica o tempo no norte de Minas, em Bonito, de Minas Gerais. Olha só, Maria, a gente volta aqui para o modelo, vai para a sua região de Bonitos de Minas, para ver que ao longo dos próximos 10 dias tem previsão de algumas pancadas de chuva isoladas sobre áreas do noroeste do estado de Minas Gerais. A gente vê a região de Unai, Santa Fé de Minas, Paracatu, todas essas áreas aí com potencial para receber de 40 até 50 milímetros acumulados. Mas isso só deve acontecer quando a frente fria chegar lá mais para o final da semana. Então, primeiro ela atua nas áreas do sul, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e lá para quinta-feira, sexta-feira, sobe em direção às áreas mais ao norte do Brasil. E aí sim, nesse caminho, nesse alinhamento, pode provocar uma chuva em torno de 30 a 40 milímetros. Agora, por enquanto, a gente viu ali os 19 milímetros previstos para os próximos 5 dias. Já pode estar pegando alguma coisa do início dessa chuva que começa por volta da quinta-feira. Então, é no final de semana que tem potencial para uma chuva mais abrangente aí na sua região. A gente vê que a chuva no norte de Minas também pode ser mal distribuída, Porque a região de Salinas, Almenara, tem previsão de menos chuva do que, por exemplo, essas áreas mais próximas do estado de Goiás. Bom, a gente volta aqui para o YouTube. Tem a pergunta da Mardoni Souza. Olá, Heloísa, gostaria de saber se aqui em Irecê a chuva começa esse ano no mês de novembro e dezembro de 2020 ou só em janeiro. Mardoni, eu vou usar um mapinha aqui do Instituto de Pesquisas Internacionais, aí, o IRI, International Research Institute, para mostrar para vocês que aquela previsão de ocorrência ou não de uma laninha, ela ainda não é possível de se afirmar. A gente tem a maior parte dos modelos aqui indicando um padrão de resfriamento vindo aqui para baixo da linha do zero de anomalia, mas ainda assim não podemos afirmar que é uma laninha. A gente continua acompanhando essa condição. De qualquer maneira, é neutralidade climática com viés negativo quando a gente começar o segundo semestre. Então, entre agosto, setembro, outubro, novembro, a gente já vê uma convergência aí da maior parte dos modelos indicando um cenário de resfriamento para o Pacífico Equatorial. Dito isso, dita essa informação, a gente já pode associar isso com um retorno de chuvas mais regulares para as áreas aí do interior baiano. Irecê fica ali mais pro oeste da Bahia. A gente sabe que é justamente nos meses de verão, já começa ali no final do ano, as áreas de instabilidade voltarem a se espalhar mais pelas áreas do oeste baiano, sul do Piauí, sul do Maranhão. Então esse ano, mediante a esse cenário climático de neutralidade com viés negativo, a chuva não deve atrasar muito nas áreas produtoras, tá bom? Mas isso é uma informação que vem lá pra frente, a gente volta a trazer atualizações para vocês. E olha só, eu vou comentar de uma pessoa que falou da temperatura de Curitiba. Olha só, ele disse assim: General Carneiro chegou a menos 0,1 grau, mas em Curitiba chegou a 10, então fez muito frio, se ele tá comentando daquela primeira frente fria que passou quando iniciamos o mês de abril, e agora destaque aí pro frio que vem por aí ao longo desses próximos dias. Eu até afastei o mapa aqui pra gente ver as temperaturas previstas, olha só. Por exemplo, na tarde de segunda-feira, antes da frente fria chegar, olha como esse mapa, essas manchas em vermelho que representam temperaturas entre 29 e 30 graus, se espalham pelo sul do Brasil. E já na tarde seguinte, uma massa de ar mais frio já entrando ali principalmente pelo Rio Grande do Sul, depois se espalha por todo o centro-sul do país, e inclusive a temperatura deve cair no interior do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Todas essas áreas, devido ao avanço da frente fria, vão ter uma ligeira queda aí nas temperaturas ao longo da semana.
E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ao longo da semana, a gente traz mais atualizações da previsão do tempo. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, deixar suas dúvidas aqui pra gente trocar informações, tá bom? Um grande abraço a todos, uma semana iluminada, cheia de força, cheia de fé para todos nós e grande abraço. Até o próximo vídeo.